Florian Wirtz e a era do imediatismo. Isso mesmo, mais um dos casos de como o futebol explica o mundo. Bom, é esse tipo de conteúdo que eu pretendo trazer aqui para esse canal, que é fazendo aquela comparação entre mundo real, sociedade e também, não que o futebol não esteja, né? Mas sobre a nossa sociedade e o futebol. Casos em que no futebol se explica muito do que acontece hoje no mundo. E a contratação do Wirtz no Liverpool tem refletido bastante essa situação do nosso mundo, do nosso cotidiano, que é o imediatismo, né? A gente vê um cracaço de bola, muito novo, chegando a um futebol de altíssimo nível, o melhor futebol do mundo, que é o futebol inglês hoje, não de nacionalidade, né, mas de ligas, porque os grandes craques do futebol mundial estão, muitos deles, dentro da liga inglesa, e o Wirtz sai de um campeonato alemão que não é tão forte e passa a ter essa responsabilidade de render do mesmo número, ou muito próximo disso, na grande liga do futebol mundial, e ainda não se adaptou. A gente já vê muita gente ali crucificando o alemão, colocando ali como se tivesse sido um flop, já alguém que tem menos de 10 jogos oficiais pelo clube, e claro, ainda não conseguiu chegar ao auge do que é esperado, porque é muito cedo, é normal que isso aconteça. E na nossa vida é muito disso. Muitas vezes a gente tem alguma alteração do nosso cotidiano, seja uma entrada num curso, seja uma troca de setor no trabalho, uma troca até mesmo de empresa ou qualquer outra coisa que seja, uma troca de cidade, e a gente demora a se adaptar. E a gente não pode deixar com que aqueles que não estão vivendo o que a gente vive criticar, tratar como verdade o pensamento deles, sem que saiba o que a gente está passando, né? O Wirtz é um menino de pouco mais ali de 20 anos, chegou agora naquele que é o futebol mais forte do mundo, num time onde ele vai ser, claro, foi contratado para ser um diferencial e talvez no futuro a cara do Liverpool. Mas hoje ele é parte de uma engrenagem, de um time todo coletivo forte, e não mais no Leverkusen, por exemplo, onde ele era assim o ponto de desequilíbrio, a cara do time, um time que era formado ali tentando sempre potencializar o Wirtz. Hoje o Wirtz faz parte de uma outra equipe, uma equipe que ele está se adaptando aos companheiros, aos adversários, ao clube, à cidade, a tudo. E ainda não se adaptou de vez. A gente vê muitos exemplos de jogadores que já chegam arrebentando, como o próprio caso de um companheiro de equipe do Wirtz, que é o Ekitike, mas a gente vê outros jogadores que também sentem um pouco da dificuldade da mudança de ares. Gyökeres do Arsenal, por exemplo. Ele está fazendo seus gols ali, mas não é aquela máquina mortífera que foi no Sporting. O Gyökeres, 2 dos gols dele, por exemplo, são no 5-0 contra o Brighton, onde ele faz o terceiro e o quinto sendo de pênalti. Se você tirar esses dois gols numa vitória tranquila do Arsenal para a vida do Gyökeres, ela fica ainda mais escassa. E o Gyökeres já tem mais de 27 anos. O Wirtz tem pouco mais de 20. É um garoto novo, que tem ainda muito a descobrir no futebol e muito a evoluir. E vai, claro, passar por momentos como esse de adaptação à sua vida para conseguir crescer. Mas a gente tem muito disso na era de hoje. Você é contratado, você é chamado, ou você mesmo ingressa em alguma coisa e os resultados têm que ser imediato. Senão as pessoas, e até mesmo você, já começa a se boicotar, achando que você falhou naquilo que você se propôs a fazer. Mas na verdade é um período de novidade. Você ainda está descobrindo como funciona aquilo, descobrindo como funciona o seu redor, e tudo tem o seu tempo. Não é porque alguém rende mais que o outro também tem que render igual. Às vezes aquele que tarda a engatar pode ser que no futuro desponte e se torne melhor do que aquele que rapidamente se adaptou. Quem nos crava que, por exemplo, o Wirtz não vai ser a cara do Liverpool no futuro e que o Ekitike vai durar 2 temporadas e vai sair? Ou vai virar um reserva? Não conseguimos cravar isso. E se parar para pensar pelo futebol apresentado pelos dois, talvez seja o mais provável de acontecer. Mas que hoje não é o que aparenta no clube. Aparenta o Ekitike despontando e o Wirtz em dificuldade. Mas a gente não pode se espantar e tratar como verdade aquilo numa pequena amostragem. Você tem que esperar um tempo certo para você conseguir tratar com clareza o que você vive e o que você está vivendo e o que pode ser que você faça no futuro. Você pega ali 10 jogos numa temporada em que o Liverpool provavelmente vai jogar 70 partidas, é pouco, 10 jogos é pouco. 10 jogos de Premier League misturado com Copa e Champions League, são apenas 10 jogos. O Wirtz ainda não se adaptou, mas ainda tem ali pelo menos ali uns 50 e poucos, 60 jogos para ele se adaptar. E claro, não estou dizendo que o Wirtz não está mal. O Wirtz, na verdade, na minha visão, ele não está mal. Na verdade, ele está abaixo do que é esperado, porque pelo que ele mostrou no Leverkusen, a expectativa era muito grande. A expectativa é que nesse ano viesse um Wirtz
que fosse para despontar entre os principais jogadores do mundo. E não é o que a gente está vendo até agora, mas pode ser que ao final da temporada a visão seja outra, até porque essa temporada ainda, a 25-26 no futebol europeu, ainda tem Copa do Mundo. Quem sabe na Alemanha, que é uma baita de uma seleção, o Wirtz não faz uma baita Copa e desequilibra a temporada, muda completamente o panorama. Tem pausa para a Copa. Pode ser a respirada que o Wirtz precisa para no segundo semestre da temporada deslanchar. Calma, a gente tem que ter um pouco mais de calma e muitas vezes exigir menos da gente. É claro que o futebol tem uma pequena diferença do que é a nossa vida tradicional do dia a dia ali. Eu, por exemplo, se eu chego no trabalho e não rendo, a questão financeira que a minha empresa colocou em cima de mim é muito menor do que o valor pago pelo Liverpool em cima do Wirtz. E muito desse valor é colocado nas costas do atleta que pede para que ele renda. E lembrando de tudo, ele não tem culpa do preço que pagaram por ele. Claro, ele tem a responsabilidade de chamar a iniciativa e de propor o jogo ali, de criar. Mas ele não foi ele que pediu para pagarem tudo aquilo nele. Então, muitas vezes, você não pode fazer com que o cara tenha que jogar só porque pagaram caro. Não, ele tem que render porque ele tem que ajudar o clube. É outro olhar. Você não pode falar, pô, mas pagaram tudo isso e ainda não rendeu. Não é essa a questão. O valor já foi pago. Você tem que olhar para o jogador e falar, ele não está rendendo e não está ajudando o clube. Ele não tem culpa do valor pago sobre ele. Então a gente não pode adicionar problemas nas costas de um jogador que está em período de novo adaptação, sabe? A nossa sociedade de hoje exige muito de todos nós. Todos nós temos que produzir, entregar, mas nem sempre é fácil. Nem sempre a pessoa já está pronta para isso. E é o caso do Wirtz. Então, se você, assim como o Wirtz, está em um momento da sua vida, ali em algum local, alguma área da sua vida em que você está se adaptando e se sentindo pressionado, tenha calma. Você sabe do seu potencial, você sabe de tudo aquilo que você pode entregar. O Wirtz não chegou no Liverpool porque ele é ruim. Obviamente o Wirtz não é um mau jogador, não chegou ali à toa. Ele pode se entregar, assim como a gente pode também. Nós sabemos aonde nós estamos e aonde nós passamos e o que fizemos para chegar até onde estamos. Então, tem que ter um pouco mais de calma. Hoje a nossa sociedade está exigindo muito de entrega, produto, entrega. E não é assim. A vida não é simples. Afinal, se fosse fácil jogar bola, todo mundo jogaria no Liverpool e colocaria nesse momento o Wirtz no banco. A vida não é simples, a sua vida é a sua vida, cada jogador é cada jogador, cada pessoa é cada pessoa. Não dá para querer que um renda porque o outro rendeu. Tem que olhar o porquê esse não está rendendo e tentar potencializá-lo. Ou, claro, ter a paciência para se adaptar se você perceber que está tendo alguma evolução. Se não está tendo evolução, é problema. E aí cabe a quem está de fora, ali do lado, não só de fora distante, que eu estou querendo dizer, de fora ao lado. No caso do Wirtz, cabe ao Arne Slot, cabe até companheiros de equipe no setor ali, meio campo e ataque, ver o porquê não está encaixando o Wirtz. O que eles podem fazer para que o Wirtz possa ser aquele Wirtz do Bayer Leverkusen. Então, tem evolução. Se não tiver, tem problema. Mas por enquanto, se mesmo que ela for devagar, é adaptação. A gente tem que ter um pouco mais de calma, que grandes talentos podem ser ali afogados por conta de uma pressão desnecessária numa pequena amostragem. Tenhamos calma, eu acredito ainda que Florian Wirtz vai deslanchar no futebol inglês, vai deslanchar no futebol europeu de vez ali num grande clube, num grande centro, e tenho certeza que todos nós temos potencial também para deslanchar naquilo que nós estamos nos propondo a fazer, seja no trabalho, seja numa relação familiar, em casa, pessoal, atividade física. Se você se propôs, faça. O começo, na maioria das vezes, não é simples, não é fácil. Você tem que se adaptar, até porque se você já soubesse fazer aquilo, você não precisaria fazer aquilo, sabe? Você tem que passar por um período de adaptação porque você está dando um passo à frente. Se você chegar num ambiente que você já sabe, já chega jogando, já sabe jogar, quer dizer que você deu um passo para o lado e não necessariamente um passo para frente. Tem que saber trabalhar, tem que saber que evolução exige dedicação e dificuldade. Lugar fácil, lugar simples, jogo fácil não potencializa ninguém. Todo mundo aprende nas adversidades. Então tem que sim olhar para o Wirtz e falar, pô, ele não está conseguindo render porque ele saiu de uma Bundesliga num time que fazia com que ele jogasse e foi para uma Premier League em um time onde ele tem outra função, onde o time roda diferente. Bom, talvez ele tenha sentido porque ele deu um passo à frente na carreira, mesmo muito novo. Idade também, porque idade, querendo ou não, muitas vezes é reflexo de experiência. Claro que tem muita gente que com pouca idade já é muito mais vivida do que outros casos de pessoas mais velhas. Mas no futebol, idade muitas vezes é número de jogos. E isso é fundamental para que um atleta evolua e crie casca.
para ele saber atuar de certas maneiras em cada situação. O Wirtz tem pouca idade, pouco tempo na temporada. Tenhamos calma, o Wirtz não tem culpa do valor pago por ele e a gente sabe que ele tem muito talento para entregar, assim como todos nós temos nas áreas em que estamos nos sentindo pressionados hoje. Pressão é privilégio. Só é pressionado aquele que todo mundo sabe o potencial que tem. Se o Wirtz fosse um bagre, ninguém estava cobrando do Wirtz. Ninguém estava tratando como flop, porque flop nada mais é do que decepção. E se tem decepção, tem uma grande expectativa. E ninguém tem grande expectativa em alguém que sabe que não vai entregar nada. Então, assim como o Wirtz, se você é pressionado é porque sabem o que você pode entregar e sabem do teu potencial. Então, períodos de adaptação não podem ser tratados como verdade, como pacote completo, digamos assim. Períodos de adaptação são inícios e tem que ter muito trabalho ali para que pode sim ser um deslanche na tua vida, deslanche numa carreira como a do Wirtz e como a tua que está aí assistindo também. Bom, o vídeo vai ficando por aqui, foi mais uma reflexão sobre a nossa sociedade e o futebol como comparação, como exemplo para explicar. O futebol não é simples, a vida não é simples, mas muitas coisas deles se casam e o futebol acaba sendo um mecanismo para explicar. Claro que essa ideia de como o futebol explica o mundo é um livro do PVC, mas também casa muito com a minha ideia com muitos amigos meus, onde muitas situações da vida a gente não consegue explicar. Mas se eu falar, por exemplo, uma referência de futebol, tipo, isso aqui parece, sei lá, tô me sentindo o Hazard no Real Madrid. Sabe, aquela chegada do Hazard, falando, não tá encaixando. Pode ser que eu me sinta um Florian Wirtz. Graças a Deus não é essa questão hoje na minha vida. Mas o futebol muitas vezes ele serve para explicar aquilo que a gente não encontra palavras para dizer. E eu acho que essa situação do Wirtz cabe muito na nossa sociedade de hoje, que exige produção e entrega imediata, sendo que nem tudo é fácil, nem tudo é rápido e tudo sim exige adaptação. Adaptação é a palavra desse vídeo, tá? Repeti inúmeras vezes aqui, mas é para ficar clara a ideia, porque é o melhor mecanismo de eu explicar para vocês. Espero que tenham gostado, peço que se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho para receber a notificação sempre que eu publicar algum vídeo aqui para vocês. Deixe o like para a plataforma entender que você gosta dos conteúdos